Sejam bem-vindos ao Web Rádio Hélio Pomorski. Estamos aqui hoje com a presença do professor Ivan e da professora Denise, que estão aqui para explicar um pouco sobre a consulta eleitoral para reitor e diretor do Campus Erechim. Estamos então, primeiro, vamos repassar para a professora Denise sobre como ocorreu o processo eleitoral e quais são os passos que constituem. Olá, Thales, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre esse processo. Esse processo ele teve início em 12 de agosto, com a deflagração então do processo de consulta eleitoral pelo Conselho Superior da nossa instituição. No final do mês de agosto houve a composição das comissões eleitorais. Nós tivemos então o início das inscrições das candidaturas. No mês de setembro nós tivemos o período de campanha eleitoral. O nosso processo ele foi composto por 2 turnos. No dia 2 de outubro a gente teve a realização do primeiro turno, onde foi finalizado o processo de consulta eleitoral para o cargo de reitor, uma candidatura única, e para a maioria dos diretores gerais dos campos, com exceção de Caxias e Canoas, que tiveram o segundo turno em 29 de outubro. Bom, ambos são participantes da comissão eleitoral, tanto do campus quanto da comissão central. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como é composta a comissão eleitoral, como que se dá esse processo de composição. Com certeza, agradeço ao convite de participar desse momento, né? Thales, Denise, satisfação enorme estar com vocês. Parabenizo também os idealizadores do projeto da rádio, acho um projeto sim fenomenal, né? E nada mais oportuno do que nós falarmos sobre um processo de consulta pública para a escolha de reitores e diretores gerais, né, dos nossos campi, justamente pelo viés democrático que a nossa instituição adota, né? Então, as comissões eleitorais, elas foram constituídas com os 3 segmentos, né, por membros dos 3 segmentos, né, professores, né, docentes, os técnicos administrativos e os estudantes, né, os nossos acadêmicos, enfim, estudantes de todos os níveis, né. Como a Denise falou anteriormente, quando foi deflagrado o processo de consulta, né, o primeiro passo seria a formação das comissões eleitorais nos campi. Então saiu um edital em que as pessoas interessadas se inscreviam, né? Ao se inscreverem, essas pessoas eram escolhidas pelos seus pares para constituir a comissão de campus, certo? Essa comissão foi enviada para a reitoria e neste dia, que aconteceu uma reunião, se eu não estou equivocado, foi dia 29 ou 25 de agosto, não lembro agora, efetivamente o dia, todos os membros das comissões dos campi se reuniram na reitoria e nesse dia foi feita uma escolha entre os seus pares dos membros que iriam formar a comissão central. No nosso caso, a Denise inicialmente era membro da comissão do campus, ela avançou para a comissão central e nós ficamos na comissão do campus, né? Aí a comissão de campus depois se reuniu e também numa eleição, numa escolha totalmente tranquila, escolheu os seus representantes, no caso presidente, né, vice-presidente e secretário. E aí nós seguimos com o processo, né, mas sempre lembrando que houve a participação dos 3 segmentos, né, e até aproveito a oportunidade para agradecer imensamente o trabalho da Comissão Central do Campus Erechim, que foi fantástico, né? Pessoal muito comprometido, participativo, toda hora disponível, né? Todo mundo pegou firme, todo mundo colaborou sobremaneira para que o processo tivesse acontecido da forma tranquila, transparente e calma que realmente aconteceu. Só eu gostaria de complementar uma questão também, dizendo que o processo todo, todas as etapas são regidas por editais públicos, né? Então, as eleições, ou o processo de escolha em todos os campi, eles seguiram o mesmo cronograma, né? Havia edital, havia público sobre todos os processos que deveriam acontecer. Então, nós, enquanto comissão de campus, nós tínhamos a tarefa de fazer com que esses editais fossem cumpridos e, em algum momento, que não foi o caso de Erechim, né? Atender ou analisar alguma possível diligência, reclamação, enfim, denúncia, né? Já adianto que nós não tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido aqui no Campus Erechim. Que ótimo, então.
Isso tudo garantiu, então, que o pleito se desse de forma transparente e legítima. Até o momento nós não temos nenhum recurso, nem com relação ao processo de consulta para cargo de reitor, nem para diretores gerais, nenhum procedimento que venha questionar a lisura do processo. Nós não tivemos nenhuma urna e nem sequer um voto que tenha sido impugnado durante o processo de consulta. Então isso é muito importante para afirmar a importância desse processo democrático que está ocorrendo na instituição nesse momento. Que ótimo ouvir isso. Mas agora, passando já mais para o campus, eu gostaria de saber, Ivan, como que foi a divulgação sobre as eleições, as datas, como que vocês vieram, por que meios? Bom, Thales, nós tínhamos no site da instituição uma aba, né, um local específico onde todos os informativos referentes à eleição eram publicados, né, editais, candidatos, enfim, todos votantes, todo esse processo. O canal oficial ele foi o site institucional. Mas, além disso, o edital previa que os candidatos, ou no nosso caso, o candidato, nós tivemos uma candidatura única do professor Eduardo, ele pudesse também divulgar, né, passar nas salas de aula, fazer cartazes, né, os famosos santinhos, né, que o pessoal faz nas eleições. Então, aqui no nosso campus especificamente, nós trabalhamos com a comissão eleitoral, com o site, né, e também eu, pessoalmente, enviei e-mail para os e-mails que os estudantes haviam cadastrados na matrícula. Então, enviei alguns e-mails informando sobre algumas questões do processo eleitoral. O candidato, aí dentro do que lhe permitia o edital, ele passou nas salas de aula, né, sempre acompanhado de um membro da comissão eleitoral, algumas eu acompanhei, outros membros, né, e ele organizou algumas reuniões, né, algumas conversas com segmentos. Em relação à divulgação das candidaturas para o cargo de reitor, nós tivemos uma candidatura única. Mesmo assim, o candidato percorreu todos os campi da instituição, inclusive ele veio até o campus Erechim e teve um momento, né, com os diferentes segmentos, com os docentes, os técnicos administrativos e os discentes do nosso campus. Uhum. E em relação aos resultados, Ivan, aqui do campus, qual foi a porcentagem de alunos, de discentes, docentes e servidores que chegou aí para as urnas? E qual foi o apoio que o Eduardo recebeu das pessoas que foram até as urnas? Tá. Então eu vou trazer alguns dados anteriores a isso, né? Então, por exemplo, nós tínhamos aptos a votar no nosso campus 65 docentes. Destes 65, 47 compareceram, que dá um percentual de 72,30%. Os técnicos administrativos, nós tínhamos aptos a votar 46, destes 35 compareceram, né, o que dá um percentual de 76,08%. Dos estudantes, nós tínhamos aptos a votar 990 estudantes, destes 990 compareceram 238, né? O que representa 24,04%. Com relação a esse comparecimento dos estudantes, né, a gente precisa frisar que o voto, inclusive dos outros segmentos também, que o voto é facultativo, né? E talvez pelo fato de termos um único candidato e não termos vivenciado o que é normal de um processo eleitoral com vários candidatos, o pessoal acabou se acomodando um pouco, mas mesmo assim, comparado com outros processos semelhantes que ocorreram, a participação ela foi muito boa, muito positiva, né? Com relação aos números, né, enfim, o apoio do professor Eduardo e do professor Júlio também, que é reitor, então, dos 47 docentes que compareceram às urnas, 42 votaram no professor Eduardo. Dos 35 técnicos que compareceram, 29 votaram no professor Eduardo. E dos 238 estudantes que compareceram, 231 votaram no professor Eduardo. Com relação aos números do professor Júlio, o candidato a reitor, dos 47 docentes, 42 também votaram no professor Júlio.
Dos técnicos, dos 35 que compareceram, 32 votaram no professor Júlio, e dos estudantes também o mesmo número, né? Dos 238 que compareceram, 231 efetivaram, né, o voto no professor Júlio para reitor. Então, de certa forma, nós entendemos, enquanto comissão, que foi uma participação qualificada, né? Foi uma participação significativa também, mas claro que há um caminho a se percorrer ainda na conscientização da importância de participar de momentos democráticos como esse, né? Com relação aos docentes e os tais e os técnicos, eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Algumas pessoas podem pensar, bom, mas tínhamos 65 aptos e 47 votaram, né? Tem um número de quase 20, mas alguns desses aptos a votar estavam em férias, ou estavam em afastamento para doutorado, mestrado, enfim, e isso eles quer dizer o quê? Eles estão aptos a votar, mas nem todos estavam aqui para exercer o direito ao voto. Mas foi um processo assim, bastante significativo na avaliação da comissão de campus. Claro. Bom, e agora, nesse momento que a gente se encontra, eu gostaria de saber como está a situação, Denise? Qual é a situação do processo que a gente se encontra? Bom, Thales, no dia 5 de novembro, o Conselho Superior ele homologou o resultado final do processo eleitoral. Depois da homologação desse processo, então, aquele relacionado ao cargo de reitor, ele foi enviado para a Procuradoria Federal junto ao IFRS para a emissão de um parecer para, então, legitimar que esse processo ele ocorreu dentro das normas legais estabelecidas, né? Depois, então, desse parecer, né, agora já com esse parecer emitido, esse processo vai ser encaminhado para o MEC, para que ocorra, então, a nomeação desse candidato que foi escolhido pela nossa comunidade acadêmica. Isso deve ocorrer, então, no início do próximo ano. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui presentes, tirando dúvidas, esclarecendo como que é o processo eleitoral, tanto na reitoria quanto no campus. E também agradeço você, ouvinte de casa, que esteve com a gente até agora. Então esse foi mais um episódio da Web Rádio Hélio Pomorski e muito obrigado.